É isso aí. Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte. Bem, vamos lá então. Aulão de legislação extravagante aqui em Brasília. Aulão em teorias, exercícios e jurisprudências. No dia 28 de julho, lá no Espaço Campus. O professor está vendendo no site? Não. Esse aulão é por ordem de chegada, né? Lá no Espaço Campus. Professor, não. Eu já fiz 2 assim, não foi isso? Parte geral e parte especial. A galera chegou cedo lá, conseguiu pegar seu lugar, ordem de chegada. O pagamento é realizado na hora, né? Me parece um valor de R$ 60. Então, veja, eu nem sei se a gente vai estar conseguindo passar cartão lá, então é melhor levar o dinheirinho trocadinho, beleza? Professor, como é um aulão, é jogo duro. Leva seu código penal bisurado e você vai ganhar um material de exercício, né? São os cadernos de questões, beleza? Cara, eu estava dando uma olhada aqui, que eu estou fechando esse material, tem quase 300 itens só de legislação extravagante. Por que, professor, 300 itens? Porque, veja, a aula vai começar às 13 até às 19, né? Então eu até tenho que dar uma enxugada, é muita coisa, não sei se eu vou conseguir resolver tudo isso, mas serão 6 horas de pancada, entenderam ou não? Então eu escolhi, de todos esses aulões que eu fiz um filtro das melhores questões que eu trabalhei na legislação extravagante e consegui reduzir tem 300, né? Mas vou ter que baixar mais isso. Enfim, a gente vai ver o que vai acontecer lá, mas veja, um material muito forte, né? Para quem vai assistir essa aula aí, lá no Espaço Campus aqui em Brasília, no dia 28 de julho agora. Professor, mas eu não vou poder fazer porque eu vou para delegado de São Paulo. Bem, não tem como agradar todo mundo, né? O aulão vai ser dia 28, eu não tenho outra data, beleza? Professor, não tem como ser online? Não tem, eu só faço aula presencial. Tranquilo? Professor, mas por que você não faz online? Porque, infelizmente, nós não temos, né, todos os alunos, assim, educados, né? Tem alunos realmente que deixam a desejar, né? Vocês sabem disso. E se cair o sinal, o cara vai querer xingar a minha última geração. E o aluno xinga. E eu não quero passar por isso. Então, só presencial. Quem foi, foi. Quem não foi, não posso fazer nada. O que eu posso fazer aqui, né? Essa aula que a gente está fazendo aqui, refazendo as questões, jogando duro demais. Eu estava reparando aqui, a cada 4 questões que eu resolvo com vocês aqui, eu levo 1 hora resolvendo. Já prepararam isso? Fazendo links, né? Então é legal, porque você vai no aulão adelante, é claro que no aulão adelante eu tenho 1 hora para resolver tudo, né? E depois eu refaço com vocês as questões aí, nessa velocidade aqui, né, de cara, 4 questõezinhas. No aulão adelante eu resolvo 25 a 30 em 1 hora, na paulada, né? Claro que no aulão adelante não dá para eu falar tudo que eu falo aqui. Mas o que acontece? Você participa do aulão adelante e você tem um material. E aí, quando eu entrar aqui, pega lá seu material do aulão adelante Rio Grande do Sul. Daqui um dia eu vou resolver no Rio Grande do Sul. Aí o aluno pega lá, já fiz essa questão aqui, vou fazer de novo com o professor. Bacana, vamos lá e tal. Entendeu? E aí você vai crescendo. Feliz, né? Diversos alunos aprovados no psicotécnico, saiu hoje o resultado no Maranhão. Diversos alunos que fizeram aulão adelante, aprovados, agora aguardando curso de formação. Os alunos também aprovados em Mato Grosso, né? Pedindo até lá para assinar carta de recomendação. Claro, conheço os alunos bons, e eu vou assinar com certeza. Muito legal, fico muito feliz, né? Isso que me dá, né, essa motivação de ter retornado, né? Passei um tempo fora, mas eu estou retornando aos poucos. Bem, beleza. Vamos então fazer o seguinte, tá, professor? Mas tudo bem. Você então falou aí do aulão de Brasília, né? Isso. Isso é no dia 28, lá no Espaço Campus, né? A partir das 13 horas, 13 às 19, exato. Ordem de chegada, isso. Valor, R$60, né? R$60. Beleza. Agora tem o aulão adelante delegado de Goiás, que é o aulão com todos os professores. Esse do dia 28 é só comigo. De relações trabalhando, 6 horas só comigo, né? Jogo duro total. E vai ter com os outros professores no dia 11 de agosto, que inclusive, eu já venho falando, tá esgotando. Eu tô falando, o aluno, né? Veja, o aluno tá esperando não sei o quê. Beleza? Ele tá esperando chegar na semana lá e bombar de direct. Professor, me arruma a vaga. Ai, professor, pelo amor de Deus. Poxa, o que eu vou fazer? Eu não tenho como colocar no auditório mais pessoas. Então o cara tem que correr lá no www.adelante.net.br. Outra coisa.
O aulão adelante, delegado de Goiás, excepcionalmente, como teremos diversas matérias e a gente procurou um pouco fechar, né, dar uma fechada maior, vai começar às 7 da manhã. Tá lá no site, tá informando. O professor é muito cedo, chega às 8 e perde a aula de processo penal do professor Nestor Távora. Aí é com você, beleza? Ah, professor, mas eu tenho que dormir. Sim, dorme o mês todo, porra. Mas nesse dia você vai chegar às 6h30, que a aula vai ter 7 horas da manhã, né? A gente vai iniciar a aula lá, beleza? Tranquilo? Tá. Então, aulão adelante, dia 11 de agosto. Vamos para as questões, então, né? Já falei, acho que era só isso que eu tinha que falar, né? Mais alguma dúvida aí? Posso ir aqui para as questões, sim ou não? Sim ou não? Me dá aí um retorno. Me dá um retorno aí, né? Não estou recebendo nada de vocês aqui, mas vocês estão me recebendo aí. Bem, isso, né? Isso. Vamos para as questões que eu já deixei tudo aqui preparado. E agora que eu vou posicionar o telefone. Beleza então, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos para as questões. Pegou aí seu material? Professor, que material é esse? O material é o material do aulão adelante delegado de Minas, né? Vocês pegaram aí, a gente está resolvendo a parte de direito penal especial. Beleza? Professor, não tem esse material não. Sim, aí você copia depois na retransmissão as questões, entendeu? Você tem que ir no aulão adelante, né? Você não vai, aí o que acontece? O jogo é pesado. Está falhando só para mim? Como é que tá aí, pessoal, a conexão? Como é que tá a conexão aí? Passa aí. Como está a conexão? Conexão, como está aí? Estão recebendo? Ok, então vamos começar para não dar isso, para não dar. Beleza, isso, virei aqui, tranquilo, joguei duro lá na tela. Né? Agora vocês não me veem mais, agora aqui vamos trabalhar as questões que eu já deixei tudo preparado aqui. Beleza? Tá. Você pegou seu material, tá dando para ler? Tá dando para ler aí, sim ou não? Tá dando para ler? Calma. O professor não tá não, que calma. Eu sei, não tá. Mas é porque eu vou dar um jeito aqui ainda. O que acontece? Tá dando para ler, mas quem tem o material vai acompanhando aí, né? E agora? Melhorou? Melhorou? Vamos lá. Isso, agora sim. Melhorou aí? Assim, mais para um lado. Peraí. Deixa eu aumentar isso aqui. E agora? Melhorou? Pessoal, não dá, né? Aqui é caro, a gente não está dentro de um estúdio, né? E agora? Ok? Ok aí? Tá muito longe, porra, muito longe. E agora? Agora tá bom. Aproxima, isso. Beleza? Melhorou. Dá um zoom. Peraí. Se der um zoom vai ficar... Melhorou, pessoal? Melhorou, né? A gente não vai sair daqui, né? Vê. Não tá nem... Melhorou? Isso, melhorou. Isso, melhorou. Agora para a esquerda, vai. Isso. Tá bom. Vamos lá. Melhorou aí? Pode ir? Perfeito. Isso. Vamos lá então para a questão de número 8. Vamos para a questão de número 8, né? Questão de número 8. Beleza? Questão de número 8. Isso. Vamos lá. Questão de número 8. Pegou seu material aí? Pegou? Pegou seu material? Se você pegou seu material, a gente vai começar aqui. Beleza? Tá. Você tá com seu material aí? Vamos lá, senão a gente vai atrasar. Peguei. Vamos lá então.
Questão número 8. Tô meio resfriado aqui, mas eu jogo duro, né? O que eu não faço por vocês, né? Vejam. Depois não querem jogar duro comigo, né? É isso aí. Professor, você joga duro mesmo, hein? Pode começar. Vamos lá. Não constitui dano qualificado quando o objeto material do crime... não constitui dano qualificado quando o objeto material do crime envolver bens do patrimônio da Caixa Econômica Federal por ausência de expressa previsão legal, sob pena de analogia em malam partem. Olha, primeiro que eu tenho que falar para você é o seguinte, essa questão está errada, mas olha só, deixa eu abrir os seus olhos. Essa questão está errada, atualmente essa questão está errada, mas ano passado, né, por exemplo, ano passado, no início do ano passado, por exemplo, eu diria que essa questão estaria correta, do início do ano passado, lá em 2017, lá no início, não é isso? Por quê? Porque o STJ entendia que constituía analogia em malam partem, entender que dano ao patrimônio público de empresa pública ou dano ao patrimônio público do Distrito Federal entendia por analogia para considerar esse dano qualificado. Qualificado por quê? Porque lá no artigo 63, inciso 3, você não tinha a figura, né, do Distrito Federal e nem da empresa pública. A lei mencionava que o dano era qualificado quando o bem danificado, né, quando a ação era praticada contra o patrimônio da União, do Estado, de município ou autarquia, fundação pública, sociedade, ou melhor dizendo, fundação pública, empresa concessionária de serviço público. Entenderam ou não? Não entrava na redação anterior a empresa pública, né? Não entrava na redação anterior a empresa pública. Então, ano passado, né? Ano passado, veja, essa questão aqui, né, no início do ano passado, essa questão ela estaria correta. Mas, e aí eu chamei a atenção, fica ligado, ano passado ainda, ocorreu a edição da Lei 13.531 de 2017, né? Aí já salvo engano, no segundo semestre. E essa lei incluiu o Distrito Federal e a empresa pública, né? Como incluiu aqui no inciso 3, o Distrito Federal e a empresa pública. Então, veja, dano ao patrimônio da empresa pública, hoje figura como dano qualificado. Beleza? Dano ao patrimônio de empresa pública hoje figura como dano qualificado, como também dano ao patrimônio do Distrito Federal. Entenderam ou não? Então, é importante quando a gente trata do dano, saber que o caput trata lá do dano simples, e quando o dano é simples, veja, trata-se aí de um crime de menor potencial ofensivo, porque a escala penal, né, prevista para esse delito é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Quando esse fato é levado ao delegado de polícia, o delegado de polícia deve lavrar um termo circunstanciado. Eu estou falando do dano simples. Eu estou falando do dano simples. Legal? Bacana? Tranquilo? Agora, se o dano for qualificado, aí o delegado tem que autuar aquela pessoa em flagrante, ou seja, o autor do fato. Mas eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque o delegado, ele vai autuar em flagrante, ele vai lavrar o flagrante, mas ele tem que se ligar. Ele tem que se ligar porque quando eu trato do dano qualificado, nas figuras do inciso 3, 1 e 2, a ação penal é pública incondicionada. Mas quando eu trato do dano qualificado do inciso 4, a ação penal é privada. Então o delegado somente poderá lavrar flagrante na hipótese, por exemplo, se o dano é praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerado pela vítima, lá no inciso 4, o delegado só vai lavrar o flagrante se a vítima manifestar a sua vontade através do requerimento.
Deu para entender isso? Deu para entender isso? Então se liga, né? Lá no dano qualificado, você lá no inciso 4, ação penal é privada. Beleza? No inciso 1, 2 e 3, ação penal é pública incondicionada. Tá? E lembrando também que quando se trata de dano, eu tenho lá ação penal privada. Beleza? Ação penal privada. É muito interessante quando você discute isso, né? Porque muito embora no dano simples, né, a ação penal seja privada, a Lei 9.099, quando ela fala que o delegado que tomar conhecimento do fato deve lavrar um termo circunstanciado, veja que a Lei 9.099 não estabelece condição de procedibilidade, não. Né? E eu já vi isso caindo em prova. É claro que, na prática, o delegado, na prática, né, a gente adota os procedimentos de acordo com o tipo de ação, mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo. Na prática, se a vítima não manifestar vontade no crime de menor potencial ofensivo, você vai verificar que os delegados eles não acabam lavrando um termo circunstanciado. Isso é prática. Mas na prova, você tem que se ligar. Porque a Lei 9.099, ela não tem aquela redação como tem lá no CPP. Como, professor? No CPP menciona. O inquérito policial somente deverá ser instaurado nos crimes de ação penal pública condicionada à representação com a manifestação de vontade da vítima. E nos crimes de ação penal privada, com o requerimento da vítima. O CPP menciona. Mas se você pegar a 9.099, ela nada fala em relação à condição de procedibilidade quando você trata de crimes de menor potencial ofensivo, cuja ação seja pública condicionada à representação ou de ação penal privada. A Lei 9.099 fala assim, ó, o delegado que tomar conhecimento num crime de menor potencial ofensivo lavrará o termo circunstanciado. Ela não fala mediante, aí ali não menciona, nos crimes de menor potencial ofensivo, cuja ação penal seja pública condicionada à representação, o delegado somente poderá lavrar o termo circunstanciado com a manifestação de vontade da vítima. Vai lá na lei, vai lá e acha e me fala. Que artigo? Não tem. Vai lá na lei e verifica se tem essa redação. Nos crimes de menor potencial ofensivo, mediante ação penal privada, o delegado somente lavrará o termo circunstanciado mediante requerimento da vítima. Vai lá e acha e me avisa. Não tem. Entenderam? Então tem essa questãozinha que você tem que ficar ligado. Tá? É claro que na prática nós atuamos de acordo com a condição de procedibilidade. Beleza? Inclusive em crime de menor potencial ofensivo. Isso é prática. Agora, para a prova, você vai verificar que não importa num crime de menor potencial ofensivo se ele é de ação penal pública condicionada à representação, como a ameaça, ou se ele é um crime de ação penal privada, como a injúria. Entenderam? Né? Porque lá da menção do delegado lavrará o termo circunstanciado. É importante, né? Fazer esse link, né? Que aqui eu faço o link, não é isso? Bacana, tranquilo. Eu vou chamar você não perceba para dizer o seguinte, importante quando a gente trata ainda do dano, né? Que a gente está fazendo o link, em relação àquele preso que danifica a cela para fugir. Olha aí, eu jogando pesado com você. Você está na área aí? Você está na área. Primeiro tem que saber aí se você está na área, né? Tem que saber se você está na área. Beleza? Tranquilo? Ah, tá na área. Então eu tenho um preso, o Tício, né? Isso. Eu tenho o Tício, que ele joga duro demais, e ele está preso. E ele danifica a cela para fugir. A pergunta que se faz é o seguinte: eu tenho crime de dano? E aí seria dano qualificado? Veja, a cela, um bem público. Veja que numa prova discursiva você tem que citar os dois posicionamentos, né, jurisprudenciais. Eu tenho o STJ entendendo que não há a figura do dano qualificado, pois, veja, trata-se aí da ausência do ânimo nocente, ou seja, a intenção de danificar.
A intenção do agente é apenas fugir do local. STJ com essa pegada. Para o STJ, o agente que danifica a cela para fugir não comete o crime de dano qualificado. STJ com essa pegada. Lá do outro, no outro giro, de outra banda, olha aí eu te ensinando a responder uma prova discursiva, né? Quando você for falar de duas correntes, né? Aí quando você começar a falar da outra que se posiciona de forma antagônica à primeira que você citou, começa a sua redação dessa forma. No outro giro, lá do outro, de outra banda, na contramão, né? Concepção diversa. Aí eu jogando duro com você. Entendeu? É isso aí, né? Veja que lado outro, eu gosto do lado outro e gosto do noutro giro. Isso. Como assim, professor, noutro giro? Escreve assim, ó, noutro giro. Isso, é noutro giro. Não é no outro giro, junta. Noutro, isso, noutro giro. É de outro, ó, girou. Ou seja, de outra forma, né? De outro pensamento. Isso, igual a pedra de toque, né? Noutro giro, para o STF, isso, jogou no outro giro, chamou no perceba. Então, para o STF, eu vou te chamar no perceba e vou dizer o seguinte: para o STF, há sim dano qualificado. Pois veja bem, muito embora o agente, né, possa ter esse direito de fuga, não é isso? Que é muito criticado, né? Direito de fuga. Como assim direito de fuga? Muito embora a fuga sem a violência contra a pessoa seja considerado fato atípico, não é isso? Que você tem fuga e evasão quando da violência, você tem lá previsão no Código Penal, né? Previsão de delito no Código Penal. Então veja, para o STJ há dano qualificado. Pois, veja, basta que haja, né, a danificação de bem público. Pois o agente não tem o direito subjetivo de danificar quando da busca de sua liberdade. Entendeu, não? Então, para o STF, há dano qualificado quando o agente danifica a cela para fuga. Por quê? Porque, veja, esse suposto direito de buscar sua liberdade não pode englobar o direito subjetivo de danificar um bem público. Olha aí o fundamento. Beleza? Então, para o STF, há sim crime de dano qualificado. Para o STJ, há ausência de dolo. Por quê? Para o STJ, o cara quer fugir. O dolo dele é fugir. E não danificar, provocar um dano ao bem público. Aquele dano, na verdade, foi necessário para a fuga. Pegada do STJ. Deu para entender essas duas correntes? Deu para entender? Bacana. Posso ir agora para a próxima questão? É importante ainda mencionar que quando eu trato do dano ao bem público, né? É sempre bom, eu adoro falar sobre essa questão. Vocês já ouviram falar e já estudaram, inclusive, que a pichação, não é isso? Constitui crime ambiental. Não é isso? Né? Então, a pichação constitui crime ambiental. Então, aquele agente, né, por exemplo, que está lá, veja, pichando, né, um monumento urbano, né, uma edificação urbana, ele comete o crime previsto lá na Lei de Crimes Ambientais. É isso? Salvo engano, o artigo 65, salvo engano, realmente agora fugiu da minha cabeça. Enfim, bem, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Veja, importante, né? Se esse agente picha, por exemplo, um veículo, aí não há que se falar em crime ambiental. Há que se falar em crime de dano. Porque, veja, veículo automotor não está lá no bojo desse dispositivo lá da Lei 9.605. Se o agente, por exemplo, está numa área de fazenda e ele picha, né, a porteira de uma fazenda,
também não entra como autor de crime previsto na lei dos crimes ambientais. Não é isso? Não comete crime ambiental. Como assim, professor? Ele está pichando. Eu vou ter que chamar no PCB e dizer. A lei menciona monumento, né? Edificação, melhor dizendo, né? A lei menciona edificação urbana, né? Ora, se eu tenho uma edificação, uma fazenda, né, no meio rural, não é no meio urbano. Então ali vai ser isso. É o 65, né? É o 65 mesmo? Se for o 65, joga um alfa azul para mim. Se não for, me lembra aí para mim, porque sabe como é que é, né? A idade vai chegando, a gente vai esquecendo os artigos. Mas eu não esqueça aqui meus links, né? Isso, acertei então. Então vou te chamar no PC e vou dizer, olha só, se tá na questão lá que o cara tá pichando a porteira de uma fazenda, né, numa área rural, você vai entrar com dano. Você não vai dar uma de bobão jogando crime ambiental, você vai levar no meio da cabeça. Porque no 65 ele fala edificação urbana. E uma edificação no meio rural, né, uma edificação rural. Faixa preta total. Beleza? Aqui não tem básico. Eu agora vou para a questão de número 9. Deu para fazer uma pequena revisão aí em relação ao dano? Eu tenho, né, vídeos no YouTube que eu só trato do dano, né? Que não dá para fazer isso. Eu tenho que olhar aqui as outras questões, mas eu joguei duro aqui e a gente abordou algumas questõezinhas importantes acerca do dano. Ó, essa questão, deixa eu te chamar no Perceba, essa questão que envolve a Lei 13.531, né, que inclui lá a empresa pública, Distrito Federal, lá no inciso 3, está caindo direto. E é claro que, palmas para o Zuc, que eu acertei essa questão lá no Rio Grande do Sul, eu dei a questão. Falei, vai cair amanhã, e caiu, né? Inclusive, essa questão a gente trabalhou lá no aulão Adelante Rio Grande do Sul. Beleza? Tranquilo? Legal, né? Isso, Águia. Professor, essa aí... Vai, Águia. Professor, me dá um exemplo. Que você falou lá do inciso 4, que o dano... Eu quero duas explicações. Tá? Me dá a primeira. Qual que você quer? Ó, o Tício, que eu pego logo esses casos que acontecem, sabe, professor? Vai saber como é que faz. Porque, olha só, o Tício, ele pegou o celular da namorada dele. Sabe, professor? Aí ele foi olhar o Zap. Eu falei pra ele não olhar, mas ele foi olhar, que ele é curioso. Aí chegou lá, ela tava conversando com um amigo dela. Amigo dela, sabe? Um amigo e tal. Aí ele, né, já olhou já o celular, já ficou meio chateado. Tu acredita, professor, que ele pegou esse celular com a vontade de danificar esse celular, inclusive provocar lesão corporal nela. Ele pegou esse celular, jogou o celular nela. O celular provocou a ação, né, daquele instrumento provocou uma lesão nela e ainda a ação dele acabou, né? A ação do Tício ensejou também o dano ao celular, que o celular acabou sendo danificado, quebrou. Ele vai cometer quais crimes? Olha, ele vai cometer o crime de dano e o crime de lesão corporal. Entendeu? Vai cometer o crime de dano e o crime de lesão corporal. Então, vai ser dano qualificado, né? Tem guerreiro aí colocando que vai cometer crime, previsto lá na Lei Maria da Penha, vai levar na cabeça. A Lei Maria da Penha não prevê crime de dano. Ela menciona a forma de violência. Seria um exemplo de violência patrimonial. Mas o crime de dano aqui, do 163. Aí ele vai cometer o crime de dano, beleza? Mais lesão corporal em concurso formal. Tranquilo? Beleza? Então, veja, dano qualificado, porque empregou violência à pessoa, né? Vem o parágrafo 1 e menciona se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aí aqui tem uma pegadinha muito bacana no link. Professor, não é uma pegadinha. Sabe o que o Tício fez? Cara, ele agora encontrou um MEV. E ele tá com muita raiva do MEV. Aí ele, com a vontade de danificar o veículo do MEV, né? E o veículo do MEV é um veículo de pequeno valor, beleza? Foi lá, rapaz, danificou o veículo, mas usou de uma violência. Quebrou o veículo todo. Violento. Ação violenta. Será que eu tenho dano qualificado? Eu vou ter dano. Qualificado, professor? Depende. Esse veículo,
causou um prejuízo considerável para a vítima? Não, professor. Você mesmo já falou aí que o veículo no valor não era tão significativo. Era um carro velho. Ah, tranquilo. Então o dano vai ser simples. Professor, mas ele não usou de violência? Sim. Ele usou de violência na ação? Sim. Mas veja o inciso 1. Vai ser dano qualificado se ele utiliza de violência a pessoa ou grave ameaça. Essa grave ameaça também é a pessoa. Entendeu? E não de violência ao objeto que ele está destruindo. Joga um alfa Zulu. Aí vai ser dano simples e não qualificado. Deu para entender isso? Cai uma pegadinha dessa na sua prova, você lembra de ter lido violência, o examinador coloca que ele, usando de violência, danificou todo o veículo do MEV, por exemplo, e tá lá você metendo dano qualificado, ganhando aonde? No meio da cabeça, porque a violência é a pessoa. Entenderam como você vai... Aí tá ali o aluno colocando, né? Não considera... Como é que é? O aluno colocou? Não considera a situação da vítima. Veja, o que eu acabei de falar, né? O que eu acabei de falar? Eu falei, qual é, para a vítima, era, o veículo era um prejuízo considerável? Eu falei que não falei isso. Já para afastar lá do inciso 4, eu falei ou não falei? O aluno jogou aí agora. Não sei se ele está acompanhando a aula, né? A gente tem que ter raciocínio rápido. Beleza? Tranquilo? Isso, coloquei lá, né? Isso, eu tô falando um objeto que não era isso, já eu afastei logo aqui no inciso 4. Beleza? Tranquilo? Então o dano vai ser simples. Eu tô falando isso para você não cair na pegadinha do inciso 1, que ele fala, ó, se o crime é cometido com violência, a pessoa. Aí eu coloco um agente cometendo crime de dano com violência ao objeto. E você tá jogando o cara num dano qualificado, que você lembra de violência aqui no qualificado. Aí você ganhou aonde? É lá mesmo, no meio da cabeça, beleza? Vamos então agora aqui para a questão de número 9. Posso ir para o número 9? Aulão adelante. Professor, essas questões são do aulão adelante? Meu irmão, o jogo é duro, hein? Tem questão mole aí não, né? Não tem não. Vamos lá. O que colocou aqui, cara? Valor não considerável para... Não entendi. Eu não estou entendendo. Será que vocês entenderam o que eu falei? Né? Acho que sim, né? A maioria entendeu, né? Eu passei para a questão número 9. Se você falar que eu posso ir, eu vou. Beleza? Perfeito. Então vamos para a questão de número 9, né? Isso. Eu preciso também, né? O nível das questões é um nível intermediário, né? Para quem está jogando duro, né? Avançado. Não tem básico realmente, essas questões aqui são do aulão adelante delegado de Minas, por isso que nós tivemos diversos aprovados, né? Eu mantenho sempre esse nível de questões aqui. Vamos lá então. No interior do estabelecimento comercial, João colocou em sua mochila diversos equipamentos eletrônicos, com a intenção de subtraí-los para si. Olha aí o dolo, né? Ao ânimos na subtração, né? Aí, ânimo de assenhoramento. Após conseguir sair do estabelecimento sem pagar pelos produtos, João foi detido, ainda nas proximidades do local, por agentes de segurança que visualizaram trecho de sua ação pelo sistema de câmeras de vigilância. Os produtos em poder de João foram recuperados e avaliados em R$ 1.200. Nessa situação hipotética, segundo o STJ, está perguntando segundo o STJ, caracterizou-se a denominada tentativa inidônea de crime de furto. Veja, quando eu falo de tentativa inidônea, né, eu estou falando aí do denominado crime impossível, né? Também chamado de tentativa inidônea, é isso? Crime impossível. E pela teoria intermediária, para que eu tenha um crime impossível, eu tenho que ter a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade absoluta do objeto. Teoria intermediária jogando duro com você. E o crime impossível pode aparecer na sua prova assim, quase crime. Pode aparecer na sua prova assim, crime oco. Joga duro, guerreiro. Isso, dada no aulão, né? Diversas dadas no aulão. Beleza? Crime impossível, quase crime, crime oco ou tentativa inidônea. Aqui o examinador ele poderia ter colocado, caracterizou-se o denominado crime oco.
Aí você jogando duro demais. Aí você, que é isso? Coloca aí. Colocou? Crime oco. Crime oco, é crime possível também. Então, ó, crime impossível, quase crime, crime oco, isso. E tentativa inidônea. O guerreiro tá rindo quando fala aí do crime oco, né? Já tá já viajando. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte, a questão pergunta segundo o STJ. Né? Me parece que tem até uma decisão do STF agora, não sei qual foi a turma, vou ter que pegar essa decisão, com entendimento contrário a essa concepção, me parece. Eu tenho que olhar esse julgado melhor para depois passar para vocês, beleza? Tá, mas já que você está perguntando segundo o STJ, aí, filho, eu tenho súmula. Eu tenho súmula porque a súmula 567 do STJ menciona: o sistema de vigilância é realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do furto. Então, veja, se ele está sendo monitorado, né, não interessa, entendeu? Não há que se falar aí em crime impossível, né? Veja que o STJ entende que eu tenho aí a relativização, beleza? Tranquilo? Bacana? A relativização do meio. Então, veja, para o STJ, o agente vai responder, não há que se falar em crime impossível. Beleza? Vai responder por furto, muito embora tenha sido monitorado durante todo o tempo em que estava lá no mercado, quando se apoderou do objeto. Beleza? Jogando duro demais. Quando eu falo de furto, eu começo a fazer links, porque eu não consigo falar do delito sem fazer aquela, sabe, sem fazer os links, né? Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte: importante lá no furto, que você tem aquela causa de aumento, né, no parágrafo 1º, que trata lá da causa de aumento de repouso noturno. Eu vou te chamar no Perceba para dizer duas coisas. Primeiro, repouso noturno, se liga, não há horário fixado. Não há horário fixado, beleza? Não há horário fixado, tranquilo? Então veja, quando você trata do repouso noturno, não há que se falar em horário fixado. Repouso noturno, por exemplo, pode ser considerado a partir das 18 horas numa cidade do interior, né, do nosso grande Brasil. E o repouso noturno pode ser considerado a partir daí das 23 horas, por exemplo, na cidade de São Paulo. Porque o repouso noturno você tem que considerar a vida da cidade, né? Se é uma cidade em que as pessoas se recolhem a partir das 18, 19 horas, ali você há a possibilidade da incidência da causa de aumento. Porque qual foi a política criminal para ensejar essa causa de aumento? Olha, o cara furta quando todos estão dormindo. Olha só que conduta reprovável. Vamos aumentar a pena então para esse agente, né? Que furta quando todos estão dormindo. Ele aproveita que as pessoas estão dormindo, que a cidade está lá com a sua vigilância reduzida e furta. Vai responder com a pena maior. Entenderam ou não? Essa é a política criminal que ensejou a causa de aumento. Então, por exemplo, no interior isso pode acontecer. Agora em São Paulo o cara furta 20 horas ou 21 horas, não há que se falar em repouso noturno. Que em São Paulo, Brasília, por exemplo, 21 horas a galera tá na rua, andando, entenderam ou não? Então, repouso noturno você vai verificar como cidade como São Paulo ou Brasília, por exemplo, você vai considerar aí a partir de meia-noite, 11h30 da noite, não é isso? 23h30, bacana? Tranquilo? Então, importante essa questão do repouso noturno. E já que eu falei do repouso noturno, eu vou linkar de novo. Eu vou linkar porque, veja, eu tenho decisão do STJ entendendo que a causa de aumento prevista lá no repouso noturno se aplica ao furto qualificado. Beleza? O STJ, inclusive, mudando de entendimento. Então, veja, se o Tício entrou na residência, vamos supor aí, né? 23h30, por exemplo, uma determinada cidade, onde a cidade, esse horário, todos já estão dormindo, e ele entrou nessa residência mediante escalada para subtrair uma bicicleta, vai responder
pelo furto qualificado mediante escalada com a incidência da causa de aumento do repouso noturno. Deu para entender? Tranquilo? Então, a causa de aumento do repouso noturno se aplica às qualificadoras. Muito se discutiu que não poderia ser aplicado. Por quê? Porque a causa de aumento topograficamente está acima das qualificadoras, ou seja, a causa de aumento se aplicaria apenas ao furto simples. E o STJ, inclusive, defendeu isso durante um tempo. Mas agora, o que prevalece é o seguinte: o posicionamento topográfico da causa de aumento não enseja incompatibilidade da sua aplicação às qualificadoras. Inclusive, essa decisão foi da sexta turma, no HC 306-450 São Paulo. Tá? Em 2014 essa decisão, para falar a verdade. E depois o STJ até vem reiterando essa decisão aí. Beleza? Informativo 554. Então, a causa de aumento de repouso noturno se aplica às qualificadoras, né? Ao furto qualificado. E já que eu falei do furto qualificado, também vou falar do privilegiado. Veja, o parágrafo 2º menciona: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Majoritariamente, entende-se que, presentes todos os requisitos, o réu ele tem direito à incidência da causa de diminuição. Então, onde menciona que o juiz menciona lá que o juiz pode, na verdade, prevalece o entendimento que o juiz deve. Entendeu? Trata-se de direito subjetivo. Pequeno valor, jurisprudência, aquele valor que não ultrapassa um salário mínimo. Tá? Não faça confusão quando eu trato de furto privilegiado. Furto privilegiado é uma coisa, crime de bagatela é uma outra situação. Quando eu trato de crime de furto privilegiado, né? Eu estou falando que eu tenho tipicidade material, sim. O fato é típico, antijurídico, culpável. Tanto é que eu tenho uma causa de diminuição nesse crime. Entendeu, não? Então, furto privilegiado, eu tenho crime. Né? O que vai ocorrer aí é uma diminuição da pena desse crime. É diferente do crime de bagatela. Porque o denominado crime de bagatela, na verdade, eu não tenho crime. Não tenho crime por quê? Porque falta uma estrutura. Lá no fato típico, ou seja, a tipicidade material. A bagatela, ela retira, o princípio da bagatela retira a tipicidade material. Né? E tipicidade é formada, como na sua estrutura, pela tipicidade formal ou tipicidade material. Não é isso? Então, se eu apenas tenho a tipicidade formal e não tenho a tipicidade material, há ausência aí do fato típico. Não é isso? Tranquilo? Claro que eu tenho outros elementos lá no fato típico, né? Relação de causalidade, né? A conduta, beleza? Mas quando eu estou tratando aqui de tipicidade formal e tipicidade material, é bom você saber, para que eu tenha a tipicidade, né? Em sentido amplo, eu tenho que ter a tipicidade formal e material. Se eu tenho apenas a tipicidade formal, enseja a tipicidade do fato. Você está aí me acompanhando ou não? Você está aí me acompanhando ou não? Posso continuar aqui? E a gente acabou fazendo aqui uma revisão do furto, né? Jogando duro. Vamos lá. Tá. Outro ponto importante, quando eu trato do furto, né? Estou numa questão de furto, estou fazendo um link aqui do furto. Se liga em outra situação. Veja, furto privilegiado. Há uma incidência da diminuição da pena se o objeto for de pequeno valor. Volta comigo aqui agora. Volta comigo porque o Tício, ele entrou em uma residência mediante escalada e furtou uma bicicleta. Veja que essa bicicleta que ele furtou custa aí R$600. Esse furto, ele é qualificado? Porque, veja, ele adentrou a residência mediante escalada. E a escalada, ela qualifica o furto. Mas, professor, essa bicicleta custava R$600. Sim. Será que vai ser possível, professor, se, por exemplo, ele for primário?
Será que há possibilidade de diminuir a pena de um furto qualificado? Ou seja, há possibilidade do furto privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Para o STJ, sim. Inclusive, você tem a súmula 511, entendendo que é possível, né, o furto privilegiado e ao mesmo tempo qualificado. Ou seja, é possível a aplicação do privilégio ao furto qualificado. Agora, presta atenção. Desde que a qualificadora seja de ordem objetiva, ou seja, meio de execução. Ó, escalada, é através do meio que ele executa o crime. Porque eu tenho uma qualificadora que a doutrina entende que essa qualificadora é de ordem subjetiva, ou seja, não é de ordem objetiva. E a súmula 511 fala qualificadora de ordem objetiva. Professor, então qual seria essa qualificadora de ordem subjetiva em que não poderia ser aplicado privilégio a esse furto qualificado? Aquele agente que pratica o furto com abuso de confiança. O abuso de confiança é uma qualificadora, segundo a doutrina, de ordem subjetiva. E já que eu falei de abuso de confiança, eu tenho que mencionar, né? O furto com abuso de confiança é o denominado famulato. Jogador aí. Entenderam ou não, guerreiro? Bacana, né? Bacana. Então vamos agora para a questão de número 10. Mas antes de ir para a questão número 10, deixa eu chamar sua atenção para 3 situações aqui importantes. Primeira dela, res nullius, coisa de ninguém. Coisa de ninguém não pode ser objeto de furto. Res delicta é coisa abandonada. Coisa abandonada também não pode ser objeto de furto. Mas deixa eu te chamar no perceba. A coisa é abandonada, ou seja, o dono abandonou a coisa. Entenderam ou não? Então, veja, se o Tício ele está com o celular dele em cima de uma mesa, né? E ali ele está almoçando, e o celular está aqui ao lado dele, em cima de uma mesa, e o mévio subtrai aquele celular, eu tenho furto. Por quê? Porque ele não abandonou a coisa não só apenas não está consigo, né? As coisas não estão consigo, mas ela não está abandonada. Entenderam ou não? Então fica ligado aí nesse detalhe. A coisa tem que estar abandonada para que eu não tenha aí objeto de furto, né? Veja que também não vai caracterizar objeto de furto a coisa perdida, que é a res desperdita. Agora se liga. Não constitui objeto de furto, mas pode constituir objeto lá do delito de apropriação de coisa achada. Agora, sempre lembrando que esse delito de apropriação de coisa achada trata-se de um crime a prazo, né? É aquele período lá dos 15 dias, né? Que o agente ele deve devolver a coisa a uma delegacia de polícia, né? Não é isso? Para evitar a consumação do delito. Então, trata-se de um crime a prazo. Beleza? Isso. Tá, outro detalhe, quando eu falo agora de furto qualificado, resolvi aqui fazer uma revisão rápida de furto. Fazer o quê? Estou jogando duro mesmo? Lá no parágrafo 4º, ele menciona que o furto será qualificado, não é isso? Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Veja que eu tenho já a decisão do STF e STJ, entendendo que se o agente destrói o vidro de um veículo para subtrair a coisa, constitui furto qualificado. Entenderam? Você tinha uma outra corrente entendendo que não poderia constituir furto qualificado. Porque a outra corrente entendia que se o agente subtrai a coisa, o furto é simples. Então, se ele quebra o vidro para subtrair um objeto de menor valor, seria qualificado? Ofenderia o princípio da proporcionalidade. Bem, o STF e o STJ não está seguindo esse pensamento. Para o STJ e o STF, a destruição de vidro para a subtração de objeto que está dentro do veículo constitui furto qualificado. E digo mais, já tem decisão do STJ entendendo que a danificação do próprio veículo, objeto de furto, caracteriza furto qualificado. Olha que eu já tenho decisão do STJ, inclusive, nesse sentido aí. Beleza? Tranquilo? Legal, 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 legal e legal. Tá. Eu tenho uma aula de furto, eu acabo aqui viajando. Eu tenho uma aula de furto no YouTube, depois você dá uma olhada lá, tá? Vamos lá então. Outra coisa, então, só para fechar, para não deixar passar batida aqui, lá no parágrafo 6º, tá caindo direto.
Caindo direto, todo aulão eu falo e tá caindo, que é o chamado abigeato. Todo aulão eu falo, ó, vai cair, tá caindo, tá? Abigeato, nova qualificadora lá. Veja que a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou divididos em parte no local da subtração. Abigeato, né? Subtração de animais de produção. Aí tá lá a questão mencionando que o Tício subtraiu o gato do MEV, ou que o Tício subtraiu o cachorro do MEV, e tá lá você metendo o Tício no abigeato. Você vai ganhar no meio da cabeça. É animal de produção, suínos, bovinos, entenderam ou não? Qual foi a razão da criação dessa qualificadora? Veja, um grande prejuízo que tinha a economia, né? Verdadeiras quadrilhas que atuavam em fazendas, subtraindo gados, não é isso? Aves, entenderam ou não? É isso. Não é o cachorro ou o gato, não. Professor, mas vem cá, e se subtrair o cachorro e o gato? Eu tenho um furto. Ah, tá, não é qualificado, não. Mas eu tenho um furto. Faz parte do patrimônio. Professor, então vem cá. E se ele subtrair o cachorro, aí liga para a vítima e fala, ó, vítima, se você não me der um dinheiro, eu vou ficar com seu cachorro, ou vou matar seu cachorro. É extorsão mediante sequestro? Não, filho. Não. Mas não. Não. Veja, a extorsão mediante sequestro, a ação recai em pessoa. Beleza? Se é um animal e ele subtraiu o animal, né? Ou como você queira, entre aspas, sequestrou o animal, né? Na verdade, subtraiu o animal e ele liga para a vítima informando que se não der um determinado valor, ele vai matar aquele animal, tem extorsão. Ou se não der um determinado valor, ele não liberta o animal, eu tenho extorsão. E não extorsão mediante sequestro, né? Eu não tenho aí sequestro, isso que eu queria falar, melhor dizendo, sequestro de animal. Beleza? Sequestro e recai pessoa. Vocês estão aí na área? Vocês estão na área aí? Ou eu joguei duro demais e vocês correram? Vamos para a questão 10 agora, então? Depois que a gente fez aqui, né? Esse comentário, com 54 minutos de lives, eu só resolvi 2 questões, né? Porque aqui, sabe como é que é, né? Aquele link, né? Desossando, nada de basicão. E aqui a gente vai conversando e tal. O jogo vai ficando duro. E a gente vai aqui comentando. E algumas dúvidas que podem aparecer na sua cabeça aí, a gente vai aqui trabalhando. Professor, porque é o seguinte, sabe? Você vai falando aí, você não tá ligado, eu tô aqui igual um doido, anotando tudo, beleza. Vamos lá então. Vamos lá, essa aqui a gente já fez, né? Vamos fazer aqui. Pô, vem pra cá. Isso. Folgado. Briga de rua. O professor gosta dessa tua didática que sabe como é que é? Não, porque você não fica usando muito tecnismo para falar, sabe? Não fica muito. Você fala o que cai, né? Você fala o que cai. Professor, é engraçado, ainda não tem uns professores que ficam falando que você é professor de Periscope. É porque eu não quero dar aula em cursinho nenhum. Eles me convidam e eu não vou, entendeu? Eu dou aula de graça, né? Mas não tenta não, filho, não tenta não, que aqui a gente derruba, né? Eu quero ver lá em cima do palco, né? Vamos pro palco, né? Nos aulões da vida, cara a cara com o aluno. Se não tiver preparado, o aluno te derruba. Vamos lá? Eu não tô nem aí para que eles falam não, beleza? É isso aí, aqui é Zuki, irmão, respeita, né? Aqui não, né? Não vem com basicão não, porque meus alunos não enrola não. Vamos lá, questão número 10. Tem que melhorar o padrão, né? Aqui é isso. Vamos para a questão de número 10? Vamos lá. Como é que escreveu? Aqui eu quero quem tem mais o quê? Vazia para vender. Não deu para entender nada. Vamos lá, não importa nem quando houve de área. 2 anos nessa batida aqui, diversos alunos aprovados, né? É o que eu falo, adelante é resultado. Rapaz, é por isso que as pessoas falam assim, alguns cursos até me chamam, né? Pô, você quer dar aula aqui? Não. Porque, por exemplo, eu vou querer fazer um curso em exercícios.
eu vou precisar de 3 horas para resolver 4 questões. Ah, não, pô. O professor aqui resolve 3 questões em 15 minutos. Eu falei, não, então não dá para mim. Chama ele, né? Mas por que não? Porque eu não sou básico, irmão. Eu não sou básico. 3 questões eu transformo em 20. Eu vou linkando. Quando o aluno vai ver, a gente já fechou a questão, tá trabalhando outras coisas, entendeu? Não. É, tipo assim, eu vou, né, trabalhando. Vamos embora, vamos para a questão número 10. Vamos para a questão número 10. Vamos para a questão número 10, isso. Vamos lá, questão número 10. Muito... Ó, eu vou falar para vocês, essas questões aí, né, eu tirei do aulão não, lá do concurso de delegado do Rio Grande do Sul e coloquei no aulão Adelante, delegado de Minas, né? Cara, a prova mais inteligente que... Hoje a gente vai para 2 horas de live. Quero nem saber. A prova mais inteligente que eu achei de delegado até hoje, né, nesse primeiro semestre, foi a do Rio Grande do Sul. Tirei o chapéu para aquela banca. E olha que eu ainda estava falando, falei, pô, essa banca aí não tem... Mas jogou duro. Jogou duro. Vamos lá, então. Questão número 10. Pode ir, tá com o seu material aí? Tem hora que eu penso que vocês estão correndo. Fala assim, tá muito difícil, não vou parar. Vou ver novela. Aí eu falei assim, porra, vou ficar aqui ensinando sozinho. Vocês estão na área aí, não, é bom ensinar. Tem que saber se tem alguém me assistindo, né? Porque às vezes o cara fala, não, jogo é duro demais, você é doido. Rapaz, o cara falou cada coisa aí que eu já tô ficando doido aqui. O meu ensino basicão aqui, eu tô doido. Vamos lá, né? Ah, tá. É o meu pessoal antigo aí. Então vamos lá, questão número 10. Beleza. Vamos pra questão 10. Chamando o percebo. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, questão 10. Folgados, cara, é folgados, né? Folgados, imputável. Olha, imputável, ou seja, tem culpabilidade. Entendeu? O imputável, na imputabilidade tá onde? Na culpabilidade. Puxa uma seta, já joga, ó, tem culpabilidade. Entendeu como é que você cresce em questão penal? O cara vai te dando os bizu. Folgados, imputável, ou seja, tem culpabilidade. Entendeu? Porra, já tá falando, já tá te dando bizu. Subtraiu o talão de cheque de seu pai. Talão de cheque? Talão de cheque? Peraí, mas será que talão de cheque pode ser objeto de crime patrimonial? Talão de cheque tem valor econômico? Olha aí já entra a STJ. Olha aí você crescendo. A STJ entende que o talão de cheque, veja, pode ser objeto material de furto e inclusive de receptação, tá? Dada a existência de valor econômico do bem e a possibilidade de posterior utilização fraudulenta para obtenção de vantagem ilícita. Então, para o STJ, talão de cheque pode ser objeto de crime patrimonial. Beleza? Vamos lá então. Então, o folgados imputáveis que tem culpabilidade, que subtraiu o talão de cheque, que pode ser objeto material do crime de furto, olha eu crescendo, subtraiu de quem? De seu pai. 59 anos. 59 anos. Entenderam ou não? 59 anos. Veja, 59 anos. Ué, filho subtraindo do pai, descendente subtraindo do ascendente. Não é isso? 59 anos. Espera aí, vamos continuar. 59 anos não foi à toa. O que ele fez? Ele preencheu uma carta, assinou e efetuou vultosas compras em um estabelecimento comercial. Folgados não pode responder em tese por nenhum crime, em função da regra de imunidade absoluta, prevista lá no artigo 181 do Código Penal. Veja que quando trata de crime contra o patrimônio, eu tenho lá no artigo 181, né, a chamada escusa absolutória, né, que pode aparecer na sua prova quando eu trato lá do artigo 81, aparece assim na sua prova, ó, imunidade absoluta ou imunidade material. Te chamo no PC e digo, 181 menciona, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, né, crime contra o patrimônio, em prejuízo, inciso 1, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja de parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Né? Veja, em prejuízo de ascendente, subtraiu o talão de cheque de seu pai. O pai é ascendente. Beleza? Artigo 181. Tranquilo. Fica ligado, porque você tem que conhecer o artigo 183. Né? 181 trata lá da imunidade material,
da imunidade material absoluta. E eu tenho também o 182, que trata lá da imunidade relativa ao processual. Eu vou tratar apenas aqui, para andar rápido, da imunidade absoluta, que é o nosso objeto. Beleza? Tranquilo. 183 menciona, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, ou seja, imunidade processual relativa e a imunidade absoluta material. Aí ele menciona, se o crime é de roubo ou extorsão, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Não foi o caso. Beleza? Não ocorreu aí roubo, não utilizou de violência, possibilitação da coisa, não há extorsão e também não empregou aí grave ameaça ou violência contra o pai. Então, em tese, eu posso aplicar, né? Vamos ver o que diz o inciso 2. Ao estranho que participa do crime. Isso aqui é muito bacana, né? Essa imunidade aqui são condições pessoais. Portanto, não se comunica aos coautores. Por exemplo, se o Tício praticou o delito de furto com Mévio, né, e o Tício está subtraindo o relógio do pai dele para o Tício, não há que se falar em crime para o Mévio. O Mévio responde. Por quê? Porque é uma condição pessoal. Entendeu? Quem é filho é o Tício e não o Mévio. Deu para entender isso? Que não se comunicam com os coautores. Importante, né? Tá, vamos ver agora o inciso 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Ora, lá, se o pai tem 59 anos, então, veja, aqui há a possibilidade da aplicação da imunidade material. Concorda comigo? Né? Tornando aí o agente isento de pena, né? Não respondendo pelo crime de furto. Deu para entender isso? Deu para entender? Ele praticou o furto em face do ascendente. O ascendente tem 59 anos, né? Então não há que se falar na aplicabilidade do previsto lá no artigo 183, inciso 3. Porque ele menciona se a pessoa, contra a pessoa de igual ou superior a 60 anos. Você está na área, tá acompanhando meu raciocínio? Está acompanhando? Vamos lá. Eu não estou vendo aqui você respondendo. Está acompanhando? Entenderam? Entendeu que quando... Isso. Caiu, isso. Sim, beleza. Agora vem cá, volta na questão. Vamos voltar na questão. Ele fala assim, ó. Folgados não responde em tese por nenhum crime, em função da regra de imunidade absoluta. Vem cá, filho, tudo bem. Em relação ao pai, ele não vai responder, porque tem a escusa absolutória, né? Mas e o estabelecimento comercial, que ele preencheu o cheque, né, induzindo aquele estabelecimento comercial a erro? Estabelecimento comercial não figura aqui no bojo do 181, inciso 1. Inclusive, esse rol do 181, inciso 1 é rol taxativo. Então, não comete nenhum crime, não. Eu tenho um estelionato aí. Entenderam ou não? Entendeu? Olha que linda a questão, né? Ele joga lá você, coloca você no contexto do pai, mas veja, eu tenho duas vítimas. Uma vítima da subtração do talão, que aí foi afastada a prática do crime de furto porque o pai foi praticado contra ascendente, mas eu tenho aqui o estabelecimento comercial que foi induzido a erro, quando ele preencheu o cheque, né, realizando diversas compras nesse estabelecimento. Vai responder aqui pelo delito de estelionato. Deu para entender? Então, cuidado com essas questões, não sai igual um bobão metendo a cara, né? Bacana? Tranquilo? Gostei dessa questão, né? Gostei dessa questão. Beleza? Posso então para... Tinha outros comentários para fazer aqui, mas vai demorar, tá? Sabe também que a escusa, né? A escusa absolutória lá, o 181, quando a gente trata lá, não se aplica quando você trata lá dos crimes previsto estatuto do idoso, não é isso? Bem, isso aí você já estudou, senão a gente vai parar aqui, né?
E eu tô fazendo esse link, eu tô acabando ficando preso aqui na questão. Eu queria resolver 4 questões, né, hoje, com essa pegada de monstro total. Eu vou agora para a questão de número 11. Deu para entender essa daí? Deu para entender? Eu posso para a questão de número 11? Isso, né? Tá caindo tudo, né? Professor até danado, hein, professor? Cai tudo. Só a borra do que cai, né? Eu vou para a questão número 11, para a questão do ligeirinho. Ligeirinho. Essa letra tá... A letra não tá muito bacana não, mas enfim, pode pegar na retransmissão aí. Vamos lá então, vamos lá. Questão de número 11, né? Eu queria fazer até questão de número... vou fazer só a 11. Tá, e a 12 eu faço na outra aula, beleza? Porque a gente fez uma mega revisão aí, né? Quase 1 hora e pouca de live. Vamos fazer a 11 pra gente fechar? Isso, o PC Bahia caiu, é isso aí, né? Cai tudo. Vamos lá. Você fala aí, professor, faz a 11, que a gente fecha aqui 1 hora de live. Professor, mas são 4 questões que eu vou falar para o senhor. Essas questões, na verdade, são 4 que se transformam em 12, porque as informações, os links, entendeu? Muito bacana essa forma aí de resolver as questões, porque você não fala só que está certo, que está errado, não. Tu acaba, né, mergulhando. E sabe o que está acontecendo? Eu estou aprendendo a estudar, porque eu comecei a fazer isso. Eu, quando resolvo a questão, vou mergulhando, né? Vou procurando os links e tal, o que tem ligação. Entendeu? Você estudava assim, né? Era assim que eu estudava. Vamos lá. A questão número 11. Ligeirinhos subtraiu a bolsa de Maria Sussa, né? Nome feio. De Maria Sussa, enquanto ela dormia em um ônibus interurbano. Então, Ligeirinho subtraiu a bolsa de Maria Sussa enquanto ela dormia em um ônibus interurbano. Assim agindo, praticou o crime de roubo mediante violência imprópria, porque se aproveitou de situação na qual a vítima não possuía qualquer capacidade de resistência. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte: veja que o roubo, não é isso? Veja que na tela, como é que é? Na tela aparece a 12 e não a 11. Ah, tá. Na tela aparece, porque tá pequeno aqui. Calma aí. Rapaz, é porque sabe como é que é, né? Pessoal tudo caseiro, vocês sabem como é que funciona, né? A gente vai aqui tentando jogar duro aqui na produção. Eu sou produtor, sou tudo. Beleza, tá dando pra entender, tá dando pra enxergar a 11 aí agora? A 11? É porque tem um aluno que tem um material, né? Beleza. Vamos lá. Rapaz, essa aqui, eu vou falar pra vocês novamente. Fundatec realizou a melhor prova de delegado do ano de 2018. E eu até vou fazer uma extensão a isso, de ano de 2017 também. Que prova linda, né? Então veja, o Ligeirinho, né, subtraiu lá a bolsa de Maria quando ela dormia no ônibus, não é isso? Aí a questão fala que assim agindo, praticou o crime de roubo mediante violência imprópria, porque se aproveitou de situação na qual a vítima não possuía qualquer capacidade de resistência. Bem, fica ligado que o roubo, eu posso ter a violência roubo próprio, né? Que é lá do 157, não é isso? Que ele menciona lá, subtrair coisa alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, é isso? Ou, depois de havê-la por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência, veja que essa redação é do roubo próprio. E no roubo próprio, eu posso ter a violência própria, que é a violência, né, que eu digo que você visualiza, né? Como, professor? O agente pega aquela arma de fogo, dá uma coronhada na vítima, não é isso? Ou eu posso ter a violência imprópria, que é a segunda redação lá do 157, quando ele menciona depois de havê-la por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência. Essa aí é a violência imprópria. Bem, antes mesmo de abordar a pegadinha da questão, eu tenho que chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Eu sempre falo isso no aulão. Cuidado com a pegadinha do roubo próprio e do roubo impróprio e furto. Beleza? Porque, olha, primeira coisa, Tício está na sala com a Mévia.
Tício está na sala com a Mévia. Ele colocou um pozinho, a Mévia adormeceu. Ele foi lá e subtraiu o relógio da Mévia. Eu pergunto, quando ele colocou um pozinho e a Mévia adormeceu, e aí eu tenho a violência imprópria, essa violência imprópria foi empregada antes ou depois que ele se apoderou do relógio? Eu falei que ele estava na sala com a Mévia, colocou um pozinho, a Mévia adormeceu e depois ele se apoderou da coisa. Eu te pergunto, esse exemplo que eu dei agora, Tício estava na sala com a Mévia, colocou um pozinho, a Mévia adormeceu e ele subtraiu a coisa. A violência imprópria, ela foi empregada antes ou depois dele se apoderar da coisa? Vai lá, responde aí. A violência imprópria foi empregada antes ou depois do Tício se apoderar do relógio? Vamos lá. Foi empregada antes. Beleza, empregada antes? Empregada antes. Tá, olha só, isso. Vamos lá. Agora coloca aí. Toda vez que a violência imprópria é empregada antes do agente subtrair a coisa, eu tenho roubo com violência imprópria. Beleza? Toda vez que o agente empregar a violência imprópria antes de subtrair a coisa, eu tenho roubo próprio, não é isso? Com a violência imprópria. Vamos inverter agora. O Tício está na sala com a Mévia. O Tício pegou o relógio da Mévia e agora ele quer sair daquele local. E ele está com o relógio no bolso. Eu falei, caramba, estou com o relógio aqui da Mévia, já me apoderei. Como eu vou sair aqui? Eu estou conversando com ela. Aí a Mévia vai no banheiro, a Mévia volta, ele vai e coloca um pozinho na bebida da Mévia. A Mévia acaba ingerindo aquela bebida e adormece. E o Tício vai e sai do local. Olha aí um Boa Noite Cinderela também. Agora eu te pergunto, a violência imprópria aí foi empregada antes ou depois que a gente estava com a coisa? A violência imprópria aí foi empregada antes ou depois do agente ter subtraído a coisa? Depois. Isso. Então coloca aí. Toda vez que o agente empregar a violência imprópria depois, né, que ele se apoderou da coisa, eu tenho furto. E essa violência imprópria, ela pode se manifestar de diversas formas. E eu falo isso no aulão. Como, professor? Ele pode, por exemplo, amarrar a vítima na cama e depois pegar o relógio. Violência imprópria antes, subtração posterior. Roubo impróprio. Ele pode aproveitar que a vítima foi ao banheiro, trancar a vítima no banheiro e depois você pegar a coisa, reduzir a possibilidade de resistência da vítima quando trancou a vítima no banheiro. Violência imprópria? Sim. Empregada antes ou depois? Antes. Roubo impróprio. Entendeu? E pode ser o contrário. Como? Ele já está com o relógio na mão, a vítima foi deitar, ele amarrou a vítima na cama e saiu. Furto. Ou ele já está com o relógio na mão, a vítima foi no banheiro, ele trancou a vítima no banheiro e saiu. Furto. Ou ele está com o relógio na mão, a vítima foi no banheiro, voltou, ele colocou um pozinho, a vítima bebeu e adormeceu. E ele saiu. Furto. Por quê? Porque a violência imprópria foi empregada depois. Deu para entender isso? Tu vai cair numa pegadinha dessa, guerreiro. Você tá aí? Entendeu? Então se liga. Nem todo Boa Noite Cinderela vai ser roubo com violência imprópria, não. Ele pode armar uma pegadinha para você. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Joga duro, joga pesado. Coloca aí. Tu tá me acompanhando? Tu tá me acompanhando? Isso. Então veja, a violência imprópria não vai ser só sonífero não, filho. Sonífero, embriaguez, trancar a vítima no banheiro, amarrar a vítima na cama. Entendeu? Entendeu? Beleza?
Tá, agora vem cá pra mim, que a didática aqui é monstruosa. Aqui não tem esse negócio de ficar falando difícil não, aqui eu falo a sua linguagem. Entendeu? Aqui não tem estrelismo não, irmão. Aqui o jogo é pesado. Aqui não tem básico não. Né? O examinador pensa você aqui não, aqui é adelante. Vem cá agora, vem cá. Vamos na questão. Professor, então bacana. Vamos na questão. Agora sim, agora eu estou pronto para matar essa questão. Então vamos lá. Veja que ele subtraiu a coisa, né, enquanto a vítima dormia. A subtração, ela foi antes ou depois que a vítima estava adormecida? Vamos lá. A subtração, ela foi antes ou depois que a vítima estava adormecida? Vambora. Subtração foi antes ou foi depois que a vítima estava adormecida? Depois. Professor, foi depois. Agora tá fácil. Foi depois, né, guerreiro? Isso, foi depois. Isso. Eu tinha falado para vocês que quando a subtração ela ocorre depois, eu tenho roubo com violência imprópria. Não é isso? Não falei? Então, em tese, aqui, você, nesse raciocínio, já ia marcar roubo com violência imprópria, que eu te expliquei dessa forma. Se liga na pegadinha monstra. Seria roubo com violência imprópria se o agente tivesse colocado a vítima nessa situação. Joguei duro, porque ele fala, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. Ele não reduziu a impossibilidade de resistência da vítima, ele já encontrou a vítima com a possibilidade de resistência reduzida. Aí eu tenho furto porque não foi ele que colocou ela naquela situação. Olha aí, é monstro total, entendeu? Não? Então eu te expliquei primeiro, né, para você entender, e aí o examinador, já sabendo que você joga duro, eles meteram essa pegadinha aí. Veja que ele encontrou, ó, enquanto ela dormia, ele subtraiu enquanto ela dormia. Mas não foi ele que colocou ela na situação a dormir, não foi ele aproveitou que ela estava dormindo. Agora eu vou dificultar mais ainda a sua vida. Porque eu vou ter que fazer link numa questão linda dessa. Professor, seria o quê? Furto. Vamos supor agora, olha o link. Eu vou agora dar mais um plus aqui pra gente fechar essa questão aqui, né? E eu volto até nessa questão depois, na outra aula, beleza? Vamos voltar. Olha só que interessante. A questão não fala, mas eu vou falar. Eu vou incluir um ingrediente aqui agora. Eu tenho essa mesma situação, beleza? Tranquilo? E eu tenho que falar o seguinte. Tu sabia que o Ligeirinho, na hora que ele foi subtrair a carteira da vítima, sabia que ele usou uma habilidade? É uma habilidade incomum? Rapaz, ele usou uma habilidade incomum, ele puxou assim, a vítima nem sentiu, né, para ter acordado. Entendeu? Ele utilizou de destreza para subtrair a carteira da vítima, né? O que ele tinha subtraído aqui? A bolsa da vítima, usou de destreza. Dentro dessa concepção, já que você sabe que não é roubo, porque ele encontrou a vítima já dormindo, será que esse furto aqui, agora, nessa característica que eu falei, que ele subtraiu a coisa enquanto a vítima estava dormindo, e ele utilizou de destreza para isso, será que aqui eu teria furto qualificado pela destreza? Joga pesado, guerreiro. Sai do básico. Básico não passa para delegado. Tu fica nesse basicão de PDF. Olha aí. Agora eu tô falando que ele usou de destreza, né? A questão aqui não fala, mas agora eu joguei. Ó, utilizando-se de destreza, subtraiu a carteira da vítima. Primeiro, roubo você não sabe que não é. Com violência imprópria. Por quê? Porque a vítima já se encontrava dormindo. Então é furto. Se é furto, eu te pergunto, é furto mediante destreza? Considerando que utilizou-se da destreza para a subtração da carteira? E aí? Aí, guerreiro, se liga.
A destreza só pode ser configurada quando a vítima está em vigilância. Como assim, professor? Se o agente está dormindo e se a vítima está dormindo e o agente se utiliza de um meio, de uma habilidade para subtrair a carteira, não há que se falar em destreza. Por quê? Porque você não pode mensurar, você não pode fazer uma avaliação se a vítima tinha condições ou não de sentir que estava sendo subtraída. Caramba, que coisa mais interessante Então, se a vítima está dormindo e o agente utiliza de destreza, o furto vai ser simples. Por quê? Porque a vítima não está em vigilância. Então, quer dizer, professor, que se o Tício encontra uma vítima e essa vítima tomou umas, ela está embriagada, sim, e foi ela que se colocou nessa situação. Isso, ela não tem possibilidade de resistência. Sim, mas ela se colocou nessa situação, beleza. É furto, mas ela está embriagada, sim. E ele se utiliza de um meio incomum para subtrair a carteira. Quer dizer que não vai ser furto qualificado pela destreza? Também não. Por quê? Porque o embriagado ele não mantém vigilância sobre o seu bem. A destreza, eu só posso mensurar a destreza quando eu tenho a vítima em condições de perceber. Entendeu? Eu tenho uma vítima que ela tem condições de perceber, mas o cara utiliza de um meio, de uma habilidade que ela não percebe. Aí eu posso dizer que ele agiu com destreza. Porque a habilidade dele foi eficaz. Deu para entender isso? Bacana? Então, já no jogo duro total, claro, tinha outras informações aqui, né, para passar. Eu volto depois na questão de número 11. Vou voltar para cá. Isso. Assim. Guerreiro, cara, cadê minha parada? Não tá legal não, tá pra cima. E aí, vocês gostaram aí? Deu pra dar uma... Opa, agora sim. Entenderam então essa questão da destreza? Então, essa questão muito linda, essa questão que eu fiz agora, né? Em que o agente já encontra a vítima estava dormindo, aí você sabe que a vítima dormindo, ela não tem a possibilidade de ofertar resistência, e aí você já pensa numa violência imprópria, e aí você vai no raciocínio e fala, não, peraí, o professor falou, se a violência imprópria é empregada antes e o agente subtrai a coisa depois, eu tenho roubo impróprio, como menciona, né, a afirmação, essa questão está certa, aí você leva na cabeça, porque o agente que está atuando, ele tem que colocar a vítima naquela situação. Se ele já encontra a vítima, por exemplo, dormindo, né? Se ele encontra a vítima, por exemplo, já amarrada na cama, não foi ele que amarrou, a vítima estava amarrada na cama, ele se aproveitou lá, opa, tá amarrada, vem cá. Você não pode resistir, deixa eu subtrair as coisas, os seus pertences. Você vai para roubo impróprio, você leva na cabeça, porque não foi ele que colocou ela naquela situação. Entendeu? Porque 157, segunda parte, menciona, depois de havê-la por qualquer meio reduzida, ele tem que reduzir a impossibilidade de resistência. Beleza, fizemos uma revisão aqui boa, né? Eu queria até questão 12, mas a 12 não dá para ir, porque a gente fez aqui 1h30, só para resolver 3, 4 questões. Depois vai falar aqui do roubo impróprio, roubo por aproximação. Eu vou falar depois, quando a gente se encontrar aqui de novo. As teorias, contractácio, locupletácio, né? Da consumação do furto, do roubo, ablácio, ilácio, enfim. A revisão foi boa, né? Você fez aí suas anotações. É claro que você que já estuda, que fez o aulão, também estava ligado, mas alguns detalhes aqui que eu passei deu uma clareada maior na sua cabeça. E, enfim, então são umas questõezinhas aí que o examinador ele coloca para tentar te pegar. Mas se você faz um estudo aí, é jogo duro, né? Um nível pesado, com essas pegadinhas aqui que a gente já estudou antes, você não cai, né, nessas pegadinhas do examinador. Essa questão de delegado do Rio Grande do Sul, cara, que prova linda. Foi a prova mais inteligente, porque eles trabalharam letra da lei, eles trabalharam doutrina e trabalharam raciocínio jurídico. E foi uma prova excelente. E eu gostei porque caíram diversas questões que eu venho trabalhando com vocês. Zuc que fez essa prova da Fundatec. Cara, realmente, né, aquela questão a gente resolveu, né? Do erro na execução por acidente, eu falei isso, caiu na prova, né?
E lá no aulão dei diversas questões, né? Delta Goiás, eu espero que seja num padrão da Fundatec. Beleza? Pessoal, deu então aí, né? Questão 11, né, do nosso material. Nós temos aqui quantas questões, cara? Deixa eu ver aqui do aulão. 21 questões, né? Eu vou fazendo essa revisão aqui até a prova de Goiás, né? A gente vai fazendo essas questõezinhas aqui. E lá em Goiás iremos fazer outras questões, não é isso? Questões também, né? Com esse padrão aí, lá no aulão. E para São Paulo, eu vou fazer o seguinte. Na semana de São Paulo, eu vou pegar a extravagante que eu fiz lá do aulão de São Paulo, né? A gente vai aí na de São Paulo eu vou bater só na extravagante, por isso que eu tô batendo na especial, né, esses dias aqui. Sempre esclarecendo. Beleza, pessoal, tranquilo? Meio sumido, né, porque eu tenho que resolver outras coisas aí, mas sempre que a gente pode, a gente entra aqui e joga duro com você, né? O jogo foi duro, né? O jogo foi duro, foi bacana, né? Aqui as revisões, né? Peguei algumas questões aqui, ainda dei uma incrementada como eu dei nessa da agora, né? Então o examinador apronta uma pegadinha para você, coloca um cara dormindo no ônibus e o outro, ele fala que utilizando de destreza subtraiu a carteira e tá lá você jogando o cara no furto qualificado mediante destreza, quando a vítima estava dormindo. Então não há possibilidade de mensurar a destreza, né? Aí você fala que não, né? Que é furto simples e você fundamenta, né? A destreza, eu tenho uma aula que eu falo só sobre furto mediante destreza, falo quando a vítima percebe, quando o terceiro percebe. Não dá tempo de falar tudo aqui, então você tem que fazer seu estudo complementar, mas eu tenho um vídeo falando sobre isso aí. Beleza, então, tranquilo? Joga duro? Previsão Delta DF ainda não, né? Beleza, né? Poucos ficaram na live, né? Vocês acharam que foi muito pesada? Cara, eu achei que não foi não. Eu achei assim, uma live que não é, né? Não é pra basicão, né? Claro. Veja, 2 anos aqui, eu não tenho como ficar aqui no básico mais, né? Você tem que me ajudar, você tem que estudar por fora, ler doutrina, né? Não é ficar só nas aulinhas do Zuc, né? A aulinha do Zuc só não passa. Zuc Derno não passa. Live só não passa. Tem que pegar a doutrina. Complementou o material do aulão, essa é a ideia. Revisão São Paulo será live? Não. Eu vou tentar resolver as questões lá do aulão que eu fiz. Eu somente. Os outros professores não posso pedir o professor para fazer isso. Mas vou tentar. Porque o aulão eu já fiz, né? Tentar fazer extravagante. Beleza? Dois livros bons, né? Professor Greco, professor Masson. São 2 livros bons. Um complementa o outro. O aulão de São Paulo foi top. São Paulo foi bom. Valeu, pessoal. Vou lá no Instagram agora. Fala com o pessoal que perdeu a aula. Eles estão brincando com a aula. Rapaz, a aula adelante é pesado. A aula adelante é pesado. Tchau, tchau.